tolerância e do respeito. São duas palavrinhas, né, que parecem, assim, muito usuais, né, que a gente usa muito, mas são palavrinhas atuais, se a gente pensar profundamente no X da questão, né. Então, nós vamos ver o que é a tolerância, da onde vem essa palavra, sua utilidade e o que ela significa para nós, né. Tolerância vem do latim tolerantia, do verbo tolerare, que significa suportar. É uma atitude de respeito aos pontos de vista dos outros e compreensão para com suas eventuais fraquezas e até opiniões, né? Esta palavra está ligada a outros termos afins, como paz, diferença, intersubjetividade, diálogo, alteridade, não violência, etc. Quando a gente fala de tolerância, muitas pessoas pensam só no sentido religioso, né? De você ter compreensão com a religião dos outros, com o sentido religioso, mas ela é muito mais profunda do que só falar em religião, né? Ela vai muito mais além do que isso. O que é o respeito? O respeito vem do latim respectus, de reprisere, que significa olhar, sentimento de consideração a pessoas ou coisas dignas da nossa veneração e gratidão, como aos pais, aos mais idosos, às coisas sagradas, aos sentimentos alheios, etc. A intolerância, né, que é o contrário da tolerância, é uma coisa antiga, já diferente da tolerância, né? Muito já vimos aí da intolerância dos tempos das cruzadas, de lutas religiosas, dos tempos da reforma, da contra-reforma, né? Dos reinados, dos impérios, das riquezas contra as pobrezas, da própria igreja contra os seus adeptos, né? Disputas políticas, discriminações. Isso a gente vem passando aí por muitas encarnações em que vivenciamos, em que fizemos, em que participamos, com intolerâncias, porque nós não tínhamos capacidade intelectual mesmo, moral, para compreender o que era tolerar, o que era compreender. É claro que existiam pessoas, né, nós temos relatos, exemplos de pessoas que pregaram a tolerância, que pregaram o amor, o respeito, mesmo dentro de um tempo como esse de Idade Média, de Idade das Trevas, que a maioria da população não tinha conhecimento nenhum, não sabia ler, não sabia escrever, só se preocupava com a sobrevivência, com conquistar o próprio alimento do dia. Então, ou combater as doenças, as chagas que também dominavam a humanidade nesse tempo. Então, muito pouco se pensava sobre tolerar alguém, ter paciência com alguém, compreender alguém. Cada um só queria mesmo satisfazer as suas próprias necessidades. Cada um que eu falo, não estou falando dos cada uns dos passados, estou falando até de nós mesmos, né, que estávamos nessas condições. Então a gente vê que o termo tolerância é um termo que tomou significado de um tempo para cá. Só quando conseguimos aí ter conhecimento real das coisas para podermos compreender, né? O debate, a conversa, a cordialidade era algo inexistente. As pessoas resolviam as coisas
por duelos, por brigas, por confusões, né? Por comando. Não se tinha possibilidade, a palavra debate, que, por incrível que pareça, venha desde a Grécia, né? Chegou na Idade Média, ficou truncado. Ninguém tinha, né, as pessoas não tinham nem coragem de falar, né? Nem coragem de participar. Por quê? Porque podiam ser perseguidos, podiam ser mortos, maltratados, torturados. Então, esses termos, debate, está voltando à luz agora, né? Ainda há pessoas que não sabem o que é um bom debate, uma boa conversa cordial, com troca de ideias, de opiniões, mas pelo menos agora a gente já consegue conversar sobre isso e já tem capacidade de entender, né? O termo em si, tolerância, só começou a fazer efeito para nós quando a humanidade evoluiu e pudemos compreender o seu verdadeiro sentido. E aí nós vamos falar um pouquinho dos vícios e das virtudes, porque a tolerância e o respeito são duas virtudes, né? Mas a gente precisa ver um contraste dessas condições para entendermos um pouquinho melhor por que que elas são consideradas virtudes. Os vícios são atitudes que nos desviam das leis naturais, aquelas que nós estamos estudando, né? Eles nos entorpecem, fazendo com que fujamos da realidade. Podem ser as drogas, bebidas, orgulho, vaidade, intolerância, desrespeito e etc., né? Não só vícios materiais, mas como vícios morais que a gente ainda cisma, deixa em nós, né? Vai levando com as encarnações e não procura melhorar e combater, como a gente fala muito atualmente dos vícios materiais, como as drogas ou as bebidas, ou a alimentação desregrada, mas a gente esquece um pouco atualmente dos vícios morais, né? Que são aqueles que são muito difíceis de serem modificados, né? Como uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, uma pessoa egoísta, que vivencia só nesses pensamentos, nessas condições. A gente tem visto aí, achávamos que a pandemia traria mudanças morais, e, na verdade, vimos as máscaras caindo e verdadeiras faces aparecendo. Estamos vendo aí pessoas egoístas, pessoas que querem o seu por qualquer preço, por qualquer conta, sem se preocupar com o próximo. Então, não é à toa que nós estamos estudando as leis morais, que nós estamos aqui conversando sobre elas, porque a gente precisa estar sempre relembrando e sempre procurando melhorar, né? Mudar esses vícios morais que a gente vai arrastando aí durante as encarnações e percebendo que a gente precisa muito mais de outras coisas, né? Muito mais da harmonia, muito mais da coletividade, muito mais do amor ao próximo, muito mais do cuidado com o planeta, com o meio ambiente, do que ficar angariando tesouros, angariando objetos, coisas, títulos. A gente precisa muito mais no momento. Nós estamos numa fase da humanidade que precisa seguir, né? Que precisa andar para frente. Então a gente precisa se preocupar muito mais com essas coisas do que com os nossos próprios somente
as nossas coisas que nós queremos, ou só com aquilo que vai melhorar, ou com poder, eu preciso ser, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Não, a gente tem sim que ter um certo orgulho, como diz a Cláudia, a irmã da Márcia, né? Orgulho das nossas construções, orgulho dos nossos filhos, orgulho dos nossos parentes, dos nossos amigos, orgulho das coisas que conseguimos conquistar nas nossas vivências, mas é um orgulho um pouco às avessas, né? É um orgulho positivo, não aquele orgulho de se achar o melhor e sair pisando em cima de todos, né? Isso é um vício bem complicadinho que a gente luta para superar. Já as virtudes, né, são as belas atitudes que construímos em nós mesmos e partilhamos com o próximo. Trazem modificação e evolução para os espíritos. É a prática das leis naturais. São difíceis de adquirir, né? As virtudes são trabalhosas, mas o que seria de nós sem o trabalho, sem o crescimento, sem a busca, sem a construção, né? Então as virtudes entram nesse caminho aí que nós buscamos da evolução constante, né? Por conta, nós ainda sentimos essa sensação de que as virtudes são difíceis de conquistar, porque ainda nós vivemos num planeta de expiações e provas, faz parte do nosso processo evolutivo, do momento que a gente se encontra. Então a gente ainda fala, puxa, nossa, né? Ser bom é difícil, ser calmo é difícil, ser paciente é difícil, né? Então a gente ainda ressente um pouco dessas virtudes, mas é assim mesmo, né? É construção dia a dia. É assim que nós vamos conseguindo adquirir essas virtudes, né? O amor, o respeito, a compreensão, a tolerância, a empatia, a resiliência, que nós vamos aí no dia a dia mesmo, nas atitudes que nós vamos tomando no nosso trabalho, no trabalho da casa espírita, na vida, no contexto da vida do dia a dia, nós vamos cultivando essas virtudes, vamos buscando melhorar aí em relação dessas virtudes, né? Temos um exemplo aqui que eu diria magnânimo, mas, né? É, tudo bem que aconteceu há mais de 2000 anos, mas se foi possível, pode ser possível para nós também. Tomemos Paulo como exemplo, né? Depois da perda e da recuperação da sua visão no deserto de Damasco, o orgulhoso combatente do Cristo, né? Perseguia o Cristo ardentemente, tornou-se mais humilde e servidor, né? Conseguiu compreender a magnanimidade do Jesus e mudou radicalmente, né, de lado. Então, se a virtude é mais difícil de se conquistar, e a tolerância sendo uma capacidade, uma palavra, uma atitude nova, ela também é difícil de se conquistar, né? Ela também é um pouco mais difícil da gente cultivar em nós. É só mesmo dia a dia, conquistando aí passos no dia a dia que a gente vai começando a se tornar mais tolerante, mais compreensivo, e não tolerante, como eu falei no começo, em relação a religiões, mas tolerante
com as pessoas que vivenciam no nosso lar, tolerantes com as pessoas que estão no trânsito, tolerante com as pessoas que trabalham conosco no dia a dia. A gente vai treinando essa tolerância. Tolerância quando você vê o jornal e você vê aquelas notícias que falam: "Meu Deus", não é mesmo? E você fala: "Dai-me paciência, dai-me tolerância", né, porque você fala: "Puxa vida, né, como que pode ter uma pessoa ainda fazendo esse tipo de atitude, né? Como que essa pessoa ainda está perdida nessas atitudes?". O dilema dos limites da virtude da tolerância pode se resumir em 2 princípios: não faça aos outros o que não querem que te façam, e não deixes de que façam o que não querem que faça para ti, não faça para os outros. O comodismo, né, que norteia os nossos passos é um grande obstáculo para o não cumprimento desta virtude. Quantas não são as vezes que dizemos sim a um convite? Com razão, deveríamos ter dito não, por faltar-nos a coragem de dizer que aquilo não faz parte do nosso projeto de vida. Vocês podem falar: "Nossa, você está sendo radical", porque isso pode sim fazer parte do meu projeto de vida. Às vezes não, gente, porque às vezes a nossa vida já está tão, ligada a alguma coisa, está, eh eh, já destinada a alguma coisa, e a gente fica pondo mais coisas, mais coisas, mais coisas, até nos sobrecarregarmos e não conseguirmos fazer nada direito, não é mesmo? Ou até coisas que não fazem sentido para nós, né, coisas que não estão mais, assim, na nossa vibração, não nos interessam mais, e a pessoa fica querendo que a gente faça, querendo que a gente vá, querendo que a gente não, né, mas olha, hoje realmente eu não dá para mim ir, não dá para mim fazer, mas eu fico muito feliz que você esteja realizando, que você esteja participando. É claro que eu não estou falando de nada que for caridoso, amistoso, que para nós espíritas justamente vem ao nosso coração, né. Mas existem aí infinidades de projetos, de atitudes, como por exemplo, uma amiga queria que eu fosse fazer dança do ventre com ela, e eu falei: "Sinto muito, amiga, não é da minha personalidade, não condiz com a minha personalidade, eu já vou na zumba, tá bom a zumba para mim". Então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer, né, para que nós não sobrecarreguemos nosso próprio cérebro, né. Eu não sei quanto a vocês, mas tem vezes que eu sinto que o meu cérebro está cansado, tá tão cheio de coisas, tão cheio de informações, por esse mundo globalizado que a gente vive rápido, né. Então a gente tem que saber realmente direcionar a nossa vivência para que não nos tornemos pessoas impacientes, pessoas ansiosas, pessoas né, sempre assim ligados no 220, para que nós consigamos sentir essa vibração da tolerância. E ele fala do comodismo, né. "Ah, tá bom, vai, né". Para não discutir, para não conversar, para não debater, você deixa e vai seguindo aí a vida nesse vibrar caloroso e não consegue sentir a paciência, a calma, a tolerância, a compreensão, de tanto que você está vibrando nesse 220, né.
Bom, mas como que a gente pode ser aí tolerante no nosso dia? Como que a gente pode ir desenvolvendo essa capacidade, né? Essas atitudes em nossa vida? Respeitar a opinião alheia, coloque-se no lugar do próximo. Muitos dizem que é difícil, né, que não é possível, não é real você se colocar no lugar do próximo e saber quais são as necessidades dele. Mas basta que você escute, né, que você, pare um pouco e deixe a pessoa se colocar, seja um bom ouvinte. Procure exercitar a paciência. Eu sei que a paciência é uma virtude que a gente busca aí incessantemente e tem dificuldade de tê-la, mas é cultivo, né? É prática, é exercício que a gente vai fazendo no dia a dia e vai conseguindo cada vez mais ter paciência com uma coisa, com outra, depois com outra, e assim a gente vai crescendo e vai evoluindo. E não haja com desrespeito, né? Procure sempre respeitar o próximo, mesmo que ele não seja uma criança, mesmo que ele não seja um idoso, mesmo que ele não seja um animal, mesmo que ele não seja uma pessoa com deficiência, qualquer um, a gente tem que procurar agir com respeito. Aquele que a gente encontra no elevador todo dia e não fala nenhum bom dia, pelo menos bom dia, né? Como está? Então a gente vai ampliando também a nossa possibilidade, a nossa capacidade de respeitar ao próximo. Então, o respeito. Já dizia, né, Kant, que era um filósofo alemão do começo do século passado, aí, do meio para o século passado, e para ele era um filósofo que acreditava nas leis e na relação da sociedade, nas relações sociais. Ele acreditava que o ser humano era uma tábula rasa e que, com o passar do tempo, com a convivência social que a pessoa ia desenvolvendo, ela ia preenchendo essa tábula, né? Ela ia preenchendo o seu conhecimento, a sua personalidade, coisa que muitos outros filósofos, alguns já achavam que a nossa personalidade se compunha de outras coisas também. Então ele dizia que o respeito para ele era um único sentimento comparável a um dever moral, não um sentimento patológico que procede da sensibilidade. Quer dizer, não uma coisa complicada, patológico, doentio, que você coloca sensibilidade naquilo. Para ele, respeito era uma lei, né? Que não deveria ser utilizada com a sensibilidade da emoção e das outras sensações que a gente relaciona ao respeito, né? Ele achava que não deveria ser já uma coisa passiva em nosso ser, uma coisa construída já em nosso ser, tá? Ele procede da vontade. Em sua fundamentação da metafísica dos costumes, define-o como a consciência da imediata determinação da vontade pela lei, ou seja, como a apreensão subjetiva da lei. Embora tenha certas semelhanças com as inclinações naturais e o temor, distingue-se de ambos, porque não resulta de uma impressão recebida, mas de um conceito racional, da razão. Então, ele achava que era básico, né? Você ser uma pessoa respeitosa, você estava ali agindo com razão e agindo dentro da lei.
dentro daquilo que era necessário para um convívio social adequado. E nós estamos falando de um filósofo que não era espírita, não era nada ligado à doutrina espírita, mas como nesses séculos do iluminismo e posterior ao iluminismo foram surgindo em todas as áreas do conhecimento pessoas que falavam como o espiritismo, né? Que pensavam sobre boas atitudes, queriam ver um mundo melhor, queriam ver um mundo mais com conhecimento, com boas atitudes, porque só assim eles achavam que a humanidade evoluiria. E Kant é um deles, né? Um filósofo alemão. Respeito ao próximo. Aqui já falamos do nosso querido Jesus Cristo, né? Respeitar o próximo é não lhe ser indiferente, é procurar vê-lo no interior do seu ser. Disse que o sábio se pode colocar no lugar do ignorante, mas este não pode se colocar no lugar do sábio. Conhecimento e evolução faltam condições para bem avaliar a sabedoria, o conhecimento e a evolução espiritual. Contudo, amigos espirituais nos alertam que penetrar no âmago do próximo não é uma tarefa fácil. Podemos fazer algumas ilações, algumas tentativas, como pensar com a cabeça do outro. Na casa espírita, o respeito ao próximo deve ser praticado com cada colaborador. Respeitar aquele que escolheu se dedicar às crianças, aquele que escolheu se dedicar ao trabalho da assistência social, aquele que escolheu transmitir os conhecimentos doutrinários. Nesse mister, não há trabalho mais ou menos importante, porque todos concorrem para a divulgação dos princípios doutrinários do Espiritismo. Né? Então, a gente fala sempre lá na Casa Espírita que não importa o trabalho que você está desenvolvendo, seja do recepcionista ao passista, ao palestrante, cada um tem a sua função e todos os trabalhos são necessários. Então, nós respeitamos todos os trabalhos da Casa Espírita. E respeitar o próximo é outra coisa que a gente vem aí perseguindo, né? Principalmente na nossa atual encarnação, que a gente quer amar ao próximo, a gente quer, né, compreender o que o próximo está passando, quer ter empatia, a gente gostaria de poder ajudar mais, poder colaborar mais. Não é uma tarefa fácil, mas é necessária, porque Jesus disse, né? Amai ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, são duas regrinhas apenas que nós estamos aí perseguindo, principalmente nessa nossa atual encarnação. Então, tudo isso está relacionado diretamente ao respeito, né? A gente perceber que cada um está na sua vivência, está fazendo as suas escolhas, respeitar essas escolhas, deixar com que cada um persiga a sua vivência, deixar com que cada um viva a sua vida. Para nós isso ainda é difícil, é complicado, a gente gosta, né, de às vezes até interferir na vida do próximo, daquele que está mais próximo de nós. E o respeito relaciona-se a tudo que a gente está vivendo hoje, no século XXI. A gente precisa ter respeito pelos animais, respeito pelo nosso planeta, respeito pela natureza, respeito pelo próximo que convive com a gente, respeito por aquele que está
na rua, abandonado, naquela situação, respeito por, sei lá, por N coisas, respeito no trânsito, respeito na fila do banco, respeito na fila do cinema. Não tem mais, a minha mãe está falando que não tem mais fila de banco, não sei, eu não vou mais no banco, mas deve ter gente que vai ainda, porque a Caixa Econômica aqui perto da minha casa vive com a fila na rua, né? E as pessoas às vezes se desentendem por coisinhas bobas, por coisinhas pequenas. Nós estamos vendo algumas notícias aí atualmente de pessoas que se desentendem, chegam a consequências trágicas, drásticas. E quando você vai ver o motivo, era uma coisinha de nada. E aquilo tomou uma proporção. Então, se a gente já chega num lugar, né, com essa predisposição, a gente embarca nessas situações. Então, a gente tem que procurar, aí no decorrer das nossas vivências, desenvolver o respeito, o amor ao próximo, chegar nos lugares mais calmos, mais pacientes, mais tolerantes, para quem sabe ser aquele que põe o ponto final na situação, ou aquele que escuta, que consegue tomar uma atitude de paz, de tranquilidade, né? Quem sabe a gente consiga, né, ser o ponto positivo naquela situação e não nos deixar levar pela negatividade e entrar no clima daquela situação que desrespeitosa, violenta, briga, confusão, né? O Cristo é o ponto-chave da tolerância e do respeito. A base da tolerância está calcada na figura do Cristo. Foi ele que nos passou todos os ensinamentos de como amar o próximo como a nós mesmos. Ele nos deu o exemplo, renunciando a si mesmo em favor da humanidade. Fê-lo sem queixas e sem recriminações, aceitando sempre as determinações da vontade de Deus e não a sua. Em suas prédicas, alertava-nos que deveríamos ser severos para conosco mesmo, indulgentes para com o próximo e não o contrário, né? Cristo é o exemplo maior, como a gente fala em todas as palestras, de todas as que nós estamos aí procurando alcançar, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir reproduzir agora o vídeo que eu queria do nosso Braulio Bessa, que fala sobre o amor e o respeito. Vamos ver se ele vai rodar para mim encerrar a palestra de hoje. YouTube. Ele está sem áudio. Não tá sem áudio, né? Você fechou o áudio dele. Talvez seja melhor eu passar pelo YouTube direto. Espera só um pouquinho, gente, que eu vou pegar pelo YouTube direto. Não, o tablet está fechado o som. Oli, enquanto você abre aí, eu queria fazer um comentário enquanto você abre aí. Pode fazer, amiga, por favor. Eu estava aqui pensando, né, como é que a gente pode atingir toda essa questão de tolerância e respeito? Então, num mundo, como você colocou, de provas e expiações, a gente vê muitas coisas, né? Vê muitas situações heterogêneas, né? Tanto de caridade quanto desse desrespeito e dessa intolerância. E eu percebo que nós somos influenciados e contagiados.
E eu percebo que a gente só consegue, aí eu tomo por base, por ponto inicial, a mim mesma, né? Não me influenciar negativamente com a intolerância, com o desrespeito, é encontrando um ponto de equilíbrio. Então, a prece é um ponto de equilíbrio, uma meditação, uma dança, como você falou, então desestressar um pouco, porque a intolerância vem muito do nosso ponto de estresse, né? A gente fica estressado, como você falou, a mente cansada, o corpo cansado, o espírito cansado, a alma cansada, tudo cansado. E aí a gente tem que desestressar. Outro dia eu estava tão estressada que o meu filho falou assim: mãe, quantos dias faz que você não ouve uma música? Eu falei: nossa, é mesmo, filho? Então, mãe, ouve música, sai com os amigos, pense em outra coisa. É o meu filho falando isso para mim. Então, é verdade, a gente precisa encontrar pontos de desestresse para a gente poder gerar um pouco dessa tolerância. Então, a religiosidade é uma coisa para mim, né? A religiosidade, o exercício da religiosidade, ver bons exemplos, eliminar coisas que me estressam, enfim, e pontos que a gente pode encontrar equilíbrio para gerar essa tolerância, para gerar esse, né, e se colocar no lugar do outro, muitas vezes, né? Então, eu percebo que a gente tem que encontrar em nós mesmos pontos que gerem essa tolerância e moralmente desenvolva o respeito ao próximo, seja como ele se comportar, nos agradando ou não, que não interessa nos agradar, interessa que ele seja ele mesmo e que a gente não se contagie por aquilo que nos desagrade, né? Eu queria fazer essa colocação que me ocorreu quando você estava falando. É verdade, amiga, bem lembrado. Pode falar, Joyce. Boa noite, meninas. Eu estou aqui, Boa né, como noite. sempre, ligadinha em vocês, acho maravilhoso. Mas meu avô tinha por hábito falar assim para mim, porque eu sempre fui impulsiva demais, né? Eu sempre fui de responder na lata, assim, pá, né? E a Márcia tá rindo, mas é verdade, Márcia. Eu sempre fui assim, meu avô falava assim, olha, finge que você tem um pouco de água na boca, que você não pode nem cuspir e nem engolir. E aí, quando a pessoa fala, você conta até 10 com essa água na boca e fica quieta e pensa no que você vai falar e respira fundo, porque você não tem que responder. Na realidade, eu acho que a gente vive num estresse tão grande que o nosso ponto de apoio, nós aprendemos a nos defender ao invés de entender, né? De se colocar no lugar dos outros, como a Lívia falou, que é tão importante. Então, quando eu começo, que eu vejo que eu estou estressada, que meu pavio está curto, que eu vou começar a falar alguma coisa, eu lembro do meu avô, muitas vezes essa água não fica lá dentro da boca, acaba saindo, mas de qualquer forma, eu me penitencio depois, porque eu poderia ter segurado. E eu acho que a gente ter consciência de que já está fazendo alguma coisa errada é um passo muito grande, né? Por mais que a gente o não maltratar o outro, querer bem ao outro como gostaria de ser tratado. Então, isso é importante, né? Essa eu acho que é uma das maiores lições de Jesus, tratar o seu semelhante como você gostaria de ser tratado. O respeito. Tudo bem que a gente aprende a botar água na boca, mas essa água tem que ser virtual, essa água tem que, na hora que for sair alguma coisa, ela tem que falar coisas bonitas e não. E assim, chegar para a pessoa que está estressada e falar, cara, eu te entendo. Puxa, você quebra qualquer um quando você fala isso, né? A gente Sim. quebra qualquer pessoa brava, aquele cara que está querendo quebrar alguém, você fala, eu te entendo, o cara cai. Assim, você vê ele fala, ele dá uma caída e aí você tem a oportunidade de entrar. Então, é uma psicologia reversa, mas é aquilo que segura a briga, que segura o momento de nervosismo. Meninas, beijo, já falei demais. Beijo, beijo. Beijos.
É verdade, né? São estratégias, mas é muito importante isso que você falou, Joyce, que pelo menos agora a gente já reconhece e consegue mudar e pensa em mudar a atitude e pensa estratégias para mudar a atitude. É coisa que garanto que na encarnação passada a gente já não tinha essa habilidade. A gente conseguiu já adquirir nessa vivência essa possibilidade de parar, pensar e mudar, O né? estudo Bom, espírita leva a gente a ter esse discernimento. Na realidade, aquilo que a gente aprende na nossa casa, o estudo espírita, e na hora que você se coloca no lugar do outro, eu acho que são 3 posicionamentos extremamente importantes para o espírita, para aquele que estuda e para aquele que pratica. Porque é muito bonito falar aqui para vocês, é muito difícil fazer lá fora. Então, o interessante é praticar aquilo que você aprende. é verdade. Aqui ou na casa, a gente se sente super poderoso, né? Se sente fantástico. Mas quando as atitudes, as coisas vão vindo no nosso dia a dia, é aí que a gente tem que começar a treinar, é nesse momento que a gente tem que começar a colocar, né? Bom, gente, eu não sei se eu vou conseguir passar o vídeo para vocês, mas eu vou colocar lá no grupo do Palestra Online. E o Braulio Bessa está falando simplesmente que o respeito aparece quando a gente consegue amar. Então, tá uma coisa muito ligada à outra, muito intrincada na outra. Aí eu posto o vídeo lá para vocês, aí vocês assistem com mais calma, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu amo poesia e acho que a poesia encanta, liberta e faz pensar, mas vai de cada um, né? Agora nós vamos passar então para a nossa parte aqui da vibração, que nós temos alguns nomes bastante aqui de gente hoje.